meus queridos juniores, bom dia, paz do Senhor, bem-vindos à segunda aula com um novo tema, Ouvindo a Voz de Deus. Vocês sabiam que mesmo depois que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, Deus continuou falando com o homem? Se Deus não continuasse falando, como conheceríamos a sua vontade para a nossa vida? Como conheceríamos o próprio Deus? Ainda bem que ele continuou e continua falando. Mas tia Gabi, como ouvir a voz de Deus? Através da sua palavra. No Antigo Testamento ouvimos ele falar através de sonhos, visões, aparições aos seus filhos. E no Novo Testamento nos falou através do seu próprio Filho Jesus, que é apresentado na Bíblia como o Verbo de Deus. A revelação perfeita do seu amor para conosco e do seu próprio Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Há várias são as maneiras que Deus tem para falar conosco. Pela sua criação também, sabiam? Vamos ler Salmo de número 19, do 1 ao 4? Vou ler com vocês. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Deus fala com o homem através da natureza, e ela nos ensina a viver. Vamos ler mais um salmo? Salmo de número 1, do 1 ao 3. Que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Obrigada, Senhor, por falar através da sua natureza e da sua criação. E a partir do momento em que você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo passou a morar em você. E através dele podemos ouvir Deus falar conosco. Outra maneira que Deus tem para falar conosco é usando as pessoas para falar, sabiam? Mas não importa de que maneira Deus fale, Ele sempre quer falar conosco e nos ouvir também. Vou dividir com vocês um testemunho e uma oportunidade que eu tive de ouvir Deus falar comigo. Alguns anos atrás, recebi uma proposta de emprego. Só que eu já estava trabalhando e eu fiquei em dúvida se deveria ou não ir. Então, numa conversa com uma amiga, ela me orientou. Falou assim: faz uma oração, pede para Deus falar contigo, depois você abre a Bíblia em qualquer versículo, qualquer capítulo, e lê e vê o que Deus tem para falar com você. E assim eu fiz. Quando abri a Bíblia, caiu em Marcos 4:35, onde Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. E eu entendi que eu poderia mudar de lugar, que o Senhor estaria comigo. Essa foi a oportunidade que tive de ouvir Deus falar comigo, falar no meu coração e entender que Ele sempre está disposto a cuidar de mim. E nosso versículo tema para esse estudo se encontra em Josué 24:24, onde diz: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Ouvir a voz de Deus vem de um relacionamento com o Senhor, pois quando escuto, eu confio. Deus governa todo o universo e tem o controle de todas as coisas. E mesmo numa tempestade, tem sua finalidade nos planos de Deus. E na história de hoje, vamos ver como os discípulos tiveram sua fé fortalecida no Senhor. Lá no livro de Mateus, capítulo 14, nos versículos 22 até o 23, onde vemos Jesus, mais uma vez, fazendo o que ele veio fazer na terra, cuidar de pessoas, curando, alimentando. E ao cair da noite, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco, que fossem para o outro lado, enquanto ele se despedia das pessoas.
pois Jesus era sempre muito atencioso com as pessoas e se preocupava com elas, e muitas das vezes, mesmo cansado, parava para ajudá-las. E quando ele ficou sozinho, subiu ao monte para orar, pois mesmo aqui na terra, ele sempre tirava um tempo para orar e para falar com Deus o Pai. Os discípulos já estavam longe em alto mar, quando uma tempestade terrível começou. Ondas gigantes se formaram, balançavam o barco que eles estavam. A situação durou algumas horas. Imagino o medo que eles sentiram ali no escuro, lutando contra a força da natureza. E imagino também que eles desejassem que Jesus estivesse ali com eles. Mas Jesus conhecia a situação que eles estavam, passando ali. E ele foi ao socorro deles. Assim como um pai vai ao socorro do filho, Jesus foi ao socorro dos discípulos. E caminhando sobre o mar, Jesus apareceu próximo aos discípulos. E mais uma vez provando que ele tem o controle de tudo e ele pode fazer o impossível, que é andar sobre o mar. E os discípulos, vendo ele se aproximar, acharam que era um fantasma e começaram a gritar de medo. E Jesus disse: "Coragem, sou eu!" Traduzindo como se ele dissesse: "Estou aqui, o medo pode ir embora." Como uma ovelha conhece a voz do pastor, os discípulos conheceram a voz de Jesus. E Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, ao teu encontro, sobre as águas." Uma atitude de fé de Pedro. E você, conhece a voz do Mestre Jesus? Sabe quando ele fala com você? Pedro olhou para Jesus e foi ao seu encontro. Mas no meio do caminho, sentiu o vento forte, o barulho e a força das ondas. E sentiu medo e começou a afundar. Enquanto Pedro mantinha os olhos em Jesus, ele andava sobre as águas. Mas quando começou a olhar ao redor, o perigo, ele perdeu o foco. Enquanto a fé o sustentava, ele permaneceu sobre as águas. Mas quando a fé se abalou, ele começou a afundar. Assim, muitas das vezes somos nós, com medo de ficarmos doentes, medo de alguém nos machucar, medo dos amigos rirem de nós e da nossa fé, medo de algumas brigas que acontecem dentro de casa, medo de faltar o alimento, faltar o pão, faltar dinheiro. Os pais que estão desempregados. Como vai ficar meu ano na escola? Depois de tanto tempo sem aula, será que eu vou conseguir passar de ano? Vários podem ser nossos medos e preocupações, mas que vocês tenham isso em mente. Nós somos sustentados pela fé, assim como a nossa salvação vem pela fé. O remédio é confiar e esperar em Deus, assim como fez Pedro quando sentiu que estava afundando. Pediu ajuda e socorro para o único que poderia socorrê-lo. "Salve-me, Senhor!" disse Pedro. Então Jesus segurou Pedro, salvando para que ele não se afogasse nas águas. E falou: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Jesus quis dizer: por que deixou sua fé ser abalada pelas circunstâncias? Por que sua dúvida deu início à sua queda? Quando a fé é fraca, a oração deve ser forte. Nosso clamor por Jesus, o nosso Senhor Jesus nos ensinou, no dia do nosso medo, oferecer grande clamor. Então Pedro e Jesus subiram no barco, e no mesmo instante a tempestade parou. E os discípulos mais uma vez o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és tu, o Filho de Deus." Deus quer que você confie nele. Mesmo quando tudo parecer difícil, ele quer que você conheça a sua voz, sem deixar que as preocupações façam você se esquecer ou duvidar que o seu problema pode ser resolvido. Olhe para Jesus, conte tudo para ele e ele cuidará de você. E que vocês possam crescer em ouvir a voz de Deus. E para encerrar, quero deixar para vocês Salmos 37:5, que diz assim: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará." Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua semana e a sua vida. E fique ligadinho, porque semana que vem tem mais sobre Ouvindo a Voz de Deus. Beijos da tia Gabi!